Boa tarde, senhores deputados. Bom, graças a Deus, chegaram 2 para dar quórum. Eu cumprimento a todos os senhores deputados, funcionários da casa, telespectadores da TV Assembleia. Boa tarde, Olavinho. Boa tarde, Ronaldo Medeiros. Prazer tê-los aqui no nosso convívio. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. 9 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário. Gostaria que o deputado Inácio viesse conduzir a segunda secretaria. Deputado Inácio, por favor. Para funcionar como segundo secretário, por favor. Isso aqui o que é? Luiz, está resolvido. Marcelo. Ata da 8ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª legislativa da 18ª legislatura. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2018, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Luiz Dantas, presidente, Marcelo Vitor, primeiro secretário, Severino Pessoa, segundo secretário, Francisco Tenório, Galba Novaes, Dudu Holanda, Jairzinho Lira, Davi Davino, filho, Bruno Toledo, Carimbão Júnior, Chico Holanda, Edival Gaia Filho, Olavo Calheiros, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marcos Barbosa, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiro, Tarcísio Freire e Thaís Guedes. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 6/2018, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei ordinário número 483/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2018, encaminhada à segunda comissão. Mensagem governamental número 7/2018, encaminhando veto total ao projeto de lei ordinário número 240/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informação relativa à promoção ou patrocínio de eventos artísticos, culturais e esportivos com recursos públicos e da outras providências, encaminhado à segunda comissão. Mensagem governamental número 9/2018, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei ordinária número 517/2017, que garante às mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual, prioridade nos programas habitacionais implementados pelo Estado de Alagoas, encaminhado à segunda comissão. Mensagem governamental número 10/2018, encaminhando o veto total ao projeto de lei ordinária número 468/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação e portadores de doenças crônicas em unidades de saúde públicas e privadas do Estado de Alagoas, encaminhada à segunda comissão. Mensagem governamental número 11/2018, encaminhando o veto total ao projeto de lei ordinária número 219/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação em sítio eletrônico oficial das listas dos pacientes que aguardam consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do Estado de Alagoas, encaminhada à segunda comissão. Mensagem governamental número 12/2018, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei ordinária número 539/2017, que dispõe sobre a criação do Instituto de Proteção de Defesa do Consumidor
de Alagoas, PROCON Alagoas, e da outras providências. Encaminhado à segunda comissão. Projeto de Lei Ordinária número 563/2018, subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, considerando de utilidade pública a Associação Casa Luz. Encaminhada à segunda comissão. Indicação número 568/2017, subscrita pelo deputado Jó Pereira. Indicação número 569/2018, subscrita pelo deputado Severino Pessoa. Requerimento número 1666/2018, justificativa de ausência do deputado Antônio Albuquerque no dia 1º/3. Requerimento número 1667/2018, justificativa de ausência da deputada Jó Pereira no dia 1º de março. Requerimento número 1669/2018, justificativa de ausência do deputado Antônio Albuquerque no dia 6 de março. Esgotada a matéria do expediente, na hora regimental ocupa a tribuna o deputado Rodrigo Cunha. O orador presta homenagem às mulheres pelo seu dia. Segue registrando dados de violência contra a mulher, destacando a necessidade de fortalecer os serviços especializados para combater essa violência. Em a parte, a deputada Jó Pereira afirma que não haja só uma delegacia especializada, mas que haja uma educação para que o homem veja a mulher como um ser humano, destacando a necessidade de igualdade de gênero. Ocupa a tribuna o deputado Francisco Tenório. O orador presta homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Segue registrando a necessidade que haja controle por parte da segurança pública com relação aos delinquentes que venham se alojar no estado de Alagoas devido à intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Reporta-se ainda a necessidade de discutir a previdência do estado de Alagoas, registrando o grande número de aposentadorias precoces dos coronéis. Em a parte, o deputado Inácio Loyola e Léo Loureiro solidarizam-se com o orador no que diz respeito às consequências para os demais estados, como intervenção federal no Rio de Janeiro. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum. Há número legal para deliberar. São discutidas e aprovadas as seguintes matérias. Em segunda discussão, os projetos de lei número 280 e 348/2016. Em primeira discussão, projeto de lei número 175/2015. Indicações número 503 e 508/2017. E as de número 556, 558 e 556/2018. Quando da discussão do projeto de lei número 280/2016, para discutir, o deputado Rodrigo Cunha faz menção sobre a importância da matéria, quando da discussão do projeto de lei número 175/2015. Para discutir, o deputado Rodrigo Cunha solicita a correção do termo onde se lê internacional. Leia-se nacional para discutir. O deputado Inácio Loyola afirma que a referida matéria aborda o dia do cerimonialista no estado de Alagoas. Pela ordem, o deputado Inácio Loyola parabeniza o deputado Alcide Andrades pela iniciativa do projeto de lei número 280/2016. Não há mais oradores, encerrada a roda de dia, passa-se às explicações pessoais. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental. E encerra a presente. É o que consta, senhor presidente. Em discussão a ata. Não havendo contestação ou impugnação, considero-a aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Projeto de Lei Ordinária 572/2018, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 570/2018,
Poder Executivo Estadual, interessado, altera a Lei número 7.903, de 21 de julho de 2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil com garantia de certificados de depósitos bancários e fundos de investimentos ou garantia da República Federativa do Brasil e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 571/2018, autoria do Poder Executivo Estadual, altera a Lei Estadual número 6.771, de 16 de novembro de 2016, que dispõe sobre o processo administrativo tributário PAT e o anexo 5 da Lei Delegada número 47, de 10 de agosto de 2015, que institui o modelo de gestão da administração pública estadual, do Poder Executivo e da outras providências. Indicação 570/2018, interessada a senhora deputada Jó Pereira, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, solicitando a implantação de programa Emprega Mais Alagoas. Indicação 571/2018, interessada a deputada Jó Pereira, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia para o secretário do Gabinete Civil, solicitando um projeto de lei que viabilize a reversão de um terreno localizado na zona urbana para o município de Campo Alegre. Indicação número 572/2018, interessado o senhor deputado Inácio Loyola, faz apelo aos senhores representantes da operadora de telefonia móvel Oi, no sentido de que sejam viabilizadas as devidas condições para a cobertura da telefonia celular, através do respectivo sinal de operadora mencionada no povoado Lagoa do Pau, no município de Cururipe. Requerimento 1670/2018, interessado o senhor deputado Ricardo Nezinho, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência da sessão do dia 8 de março de 2018. Requerimento 1671/2018, interessado o senhor deputado Antônio Albuquerque, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência na sessão do dia 7 de março de 2018. Requerimento 1672/2018, interessado o senhor deputado Olavo Calheiros, requer a mesa na forma regimental justificar a ausência das sessões do dia 15 e 22 de fevereiro de 2018. É o que consta, caro presidente, no expediente de hoje. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Inácio Loyola. Ele vai lá ou aqui? Pode ser aí. Senhor presidente, senhores deputados, servidores desta casa, telespectadores da TV Assembleia. Neste dia 8 de março, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, deputado Chico Holanda, venho aqui parabenizar todas as mulheres alagoanas. Da humilde mulher, residente lá no interior, que luta dia a dia pela sobrevivência e conquista de espaço no seio familiar, a mulher altiva, que busca aliar o lado materno, o zelo, a capacidade de empreender e de assertividade nos diálogos acerca das necessidades da sociedade, bem como de toda a maestria e liderança à frente do atual mundo dos negócios. Porém, o mais precioso de toda a conquista, de toda a vitória, é o reconhecimento à luta e aos direitos da mulher. Aqui no estado de Alagoas, devemos destacar e reconhecer a bravura, os esforços e a determinação de mulheres guerreiras alagoanas na construção de uma sociedade mais igualitária e participativa, onde todos possam mostrar seu talento e sua capacidade e, além de mãe, de esposa e dos afazeres domésticos. Entre elas, citamos Dandara e a Cotirene, líderes do movimento negro no Quilombo dos Palmares, no século XVII. A primeira, esposa de Zumbi dos Palmares,
mãe de seus 3 filhos. A segunda era matriarca do Quilombo dos Palmares, sendo sua conselheira. Ana Lins, revolucionária de São Miguel dos Campos, figura fundamental em 2 episódios da história brasileira. O primeiro, a Revolução de 1817, e a segunda, a Confederação do Equador. Rosa da Fonseca, matriarca da família Fonseca, criou seus filhos dentro do espírito do civismo, tendo incentivado 5 deles para irem à Guerra do Paraguai. Linda Mascarenhas, maior dama do teatro alagoano, fundou a Federação Alagoana para o Progresso Feminino, criou o movimento amador em Alagoas e foi a presidente da Associação Teatral de Alagoas. Lili Lages, médica, eleita primeira deputada estadual de Alagoas, escreveu o livro A Nova Mulher e o Problema da Infância. Foi primeira mulher titular de uma cátedra em curso de medicina na Faculdade de Medicina no estado da Bahia. Nise da Silveira, médica, precursora dos tratamentos psiquiátricos humanizados, considerada a maior brasileira de todos os tempos, ou seja, um exemplo do ramo da psiquiatria. Virgínia de Moraes, alagoana de Rio Novo, em Maceió, mestre de reizado, cantadora, rezadeira, benzadeira, parteira de profissão, comandou o grupo de reizado 3 Amores. Maria Mariá, professora, historiadora, jornalista e folclorista, oriundo de União dos Palmares, precursora do movimento feminista em Alagoas. Marta, sertaneja de 2 Riachos, futebolista, a rainha do futebol, ou seja, a Pelé de Saias, única atleta escolhida 5 vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo, de 2006 a 2010, tendo ainda figurado outras 3 vezes na lista das 3 melhores do mundo. Concluo minha fala neste Dia Internacional da Mulher, prestando homenagem à minha mãe Cacilda em memória, à minha esposa Cátia, à minha filha Moema e à minha neta George. Quero prestar homenagem a 2 alagoanas de boa cepa, as nossas deputadas Jó Pereira e a nossa deputada Thaís Guedes, símbolos, defensoras intransigentes do estado de Alagoas, patrimônios maiores, orgulho de nós alagoanos e de nós deputados. Quero também prestar uma homenagem a todas as mulheres funcionárias desta casa. Gostaria, pela ordem cronológica, saudar todas vocês nas pessoas de Aparecida, a nossa querida Cida, taquígrafa, e na pessoa da nossa querida Tereza Melo, chefe do cerimonial desta casa. E concluo parabenizando todas as mulheres do estado de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Não. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Jó Pereira. Eu desejo uma boa tarde a todas as alagoanas,
aos alagoanos, nesse Dia Internacional da Mulher. Boa tarde aos telespectadores da nossa TV Assembleia, senhoras e senhores presentes aqui na nossa galeria que prestigiam essa sessão. Desejo também uma boa tarde a todos os funcionários, as funcionárias, em especial as mulheres aqui da Casa de Tavares Baixos, inclusive aqueles que me ouvem através do sistema de som e a todos os profissionais de imprensa que cobrem essa sessão. Boa tarde aos senhores deputados, ao presidente Luiz Dantas, a quem vou pedir um pouco de paciência por hoje ser o Dia Internacional da Mulher. Se me alongar um pouco mais no discurso, quero pedir uma concessão a Vossa Excelência. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Temos muito o que comemorar, pois são muitas conquistas desde aquele 8 de março de 1911. Mas, senhores deputados, temos muito mais ainda a reivindicar e, assim como, muito a lamentar. Essa data mundial dedicada à mulher, como muitas outras datas importantes, existentes para grandes causas mundiais, como agora, 22 de março, que comemoramos o Dia Mundial da Água, existe para lembrar dessas causas e fazermos avaliações de como estamos nos comportando em relação a esses temas. Porque cada um desses temas, deputado Inácio Loyola, tem influência na vida das pessoas e das comunidades. E é preciso que todos se conscientizem sobre os problemas e soluções para ser um colaborador na geração de bons resultados e assim possibilite as mudanças dos indicadores, das estatísticas e até minimizar riscos à humanidade e ao meio ambiente. Eu, por isso, volto à tribuna com o tema do dia de hoje, o Dia da Mulher, como sempre faço, tema que contou com um pronunciamento feito ontem pelo deputado Rodrigo Cunha, um pronunciamento também feito hoje pelo deputado Inácio Loyola, que abordou com a sua visão algumas das dificuldades das alagoanas em nosso estado, particularmente, deputado Rodrigo Cunha, a deficiência da estrutura de amparo às mulheres vítimas de violência. O primeiro número que eu quero lamentar é o percentual de participação da mulher na política do nosso país. Praticamente irrisória essa participação, que nos coloca na 152ª posição no ranking mundial, estando o Brasil à frente apenas de alguns países, pois falamos em um ranking de 190 países. Lembrando ainda que estamos atrás de países como a Somália, onde persiste a mutilação genital das mulheres, e do Afeganistão, um país que é considerado perigoso para mulheres. Isso é reflexo das estruturas partidárias, da falta de informação e compreensão da importância da dimensão para as mulheres eleitoras, de mulheres tomando decisão e participando do processo de gestão no Executivo, na fiscalização e na elaboração de leis no Parlamento. Ressalto isso porque toda mulher eleitora é elegível e podíamos ter muito mais mulheres representando aqui no Parlamento, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores. Nesta semana, aqui na saída do plenário, assim como ocorreu com outros colegas deputados, eu fui entrevistada sobre a janela partidária, a mudança de partido. E, além dessa questão, eu fui surpreendida com a outra pergunta feita por uma jornalista, que, segundo ela comentou, muitos têm pedido, têm falado a sua inclusão na chapa majoritária para o governo do Estado. Eu expliquei que esse cargo, o cargo de vice-governador, é um cargo de composição partidária, que, assim como também entendo como sendo uma escolha de projeto, e que a decisão sempre será do candidato a governador. Mas o que me deixa animada, deputado Ronaldo Medeiros, no sentido do tema mulher na política, são as pessoas enxergando um trabalho parlamentar contributivo ao Estado, à sociedade, aos municípios, às pessoas que vivem nas áreas rurais, às pessoas mais humildes que precisam do apoio de todos os níveis governamentais. Feliz em ouvir que muitas pessoas são identificadas com prioridades que realmente modificam a vida das pessoas,
como educação pública de qualidade, inclusiva, transformadora e para todos. Alagoanos e alagoanas que desejam municípios fortes, fortalecidos, através do apoio do comércio, do empreendedorismo, do apoio aos universitários, uma infraestrutura na saúde, assistência social recuperadora e que tem apoio para executar com foco e planejamento em suas zonas rurais políticas públicas que promovam o desenvolvimento. O campo precisa ser produtivo e assistido. Assim, entendo que eles, essas pessoas do comentário das jornalistas, são identificados com algumas das minhas prioridades, das minhas principais prioridades enquanto deputada. E enquanto cidadã também. Se essas pessoas enxergam em minha atuação esse exemplo, a atuação de uma parlamentar, desejam que tenham todas elas a certeza que muitas mulheres poderiam estar aqui nesta casa e em todas as casas legislativas, tendo uma atuação como a que eu tenho conseguido executar, assim como também no Executivo. Por isso, fica aqui o meu lamento pela posição do Brasil no ranking de atuação da mulher na política, que menciono mais uma vez, 152º, atrás de países como a Somália e o Afeganistão. É urgente, é salutar mudarmos esse quadro. Avançando em números a lamentar, eu cito os números recentemente divulgados pela imprensa nacional, extraídos de uma pesquisa mundial sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres. Dados da pesquisa mundial feita pelo Instituto Ipsos, mulheres e homens de 27 países, inclusive o Brasil, responderam quais os maiores problemas enfrentados pelas mulheres. Deputado Gilvanzinho, no nível mundial, em primeiro lugar, o maior problema enfrentado pela mulher, segundo as pessoas que responderam a essa pesquisa, o assédio sexual, 32%. A violência sexual ficou em segundo lugar, com 28%. E em terceiro lugar, a violência física, com 21%. Ou seja, todos os itens ligados à violência. No Brasil não foi diferente. Tudo ligado à violência, inclusive os números são maiores. A violência sexual veio em primeiro lugar, com 47%. Em segundo lugar, o assédio sexual, com 38%. E, em terceiro lugar, a violência física, com 28%. Sobre violência física ou sexual, os entrevistados acham que 55% das mulheres já foram vítimas de violência física ou sexual, enquanto a estatística oficial é de apenas 31%. Isso demonstra que temos muito a avançar no quesito das denúncias. Sobre violência sexual no Brasil, usando dados do Ministério da Saúde, o IPEA analisou em 2014 os registros de violência sexual e concluiu que 89% das vítimas são do sexo feminino. E, em geral, elas têm baixa escolaridade. Do total, dessas 89%, do total, 70% são crianças e adolescentes. Em metade das ocorrências envolvendo crianças, há um histórico de estupro anterior de 70%. E esses 70% de estupros são cometidos por parentes, por namorados, amigos, por conhecidos da vítima. Um verdadeiro absurdo. Embora muitos avanços também tenham sido alcançados com a Lei Maria da Penha, ainda assim, até pouco tempo, contabilizamos 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que colocou o Brasil no 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime. Segundo o mapa da violência de 2015, os assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que 33% deste caso, o crime foi praticado pelo parceiro ou pelo ex-parceiro, seja ele cônjuge, companheiro. Sobre a percepção da sociedade em relação à violência e assassinatos de mulheres, 70% da população
para 70% da população brasileira, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que nos espaços públicos no Brasil. Dado que revelou significativa preocupação da sociedade com a violência doméstica e os assassinatos de mulheres por parceiros e ex-parceiros no Brasil. Metade dos entrevistados avalia ainda que as mulheres se sentem, de fato, mais inseguras na própria casa. Os dados revelam que o problema está presente no cotidiano da maior parte dos brasileiros, entre os entrevistados de ambos os sexos e de todas as classes sociais. 54% das pessoas conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro e 56% conhecem um homem que já agrediu uma mulher. 69% afirmam acreditar que a violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres, o que é uma verdade. Nós temos aqui em Alagoas o caso da professora Joana, de uma família de classe média alta que foi assassinada com 32 facadas. São 4.473 homicídios dolosos em 2017, um aumento de 6,5% em relação a 2016. Isso significa que uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Falta de padronização e de registros atrapalha o monitoramento do feminicídio no país. São 946 feminicídios, ou seja, caso de mulheres mortas em crime de ódio motivado pela questão de gênero. Isso sem contar o fato de que alguns estados ainda não terem fechado os dados do ano passado, o que pode aumentar ainda mais essa estatística. Para Samira Bueno e Juliana Martins, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o levantamento mostra que não há o que comemorar no Dia Internacional da Mulher, no dia de hoje. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil, e principalmente no dia de hoje. Uma taxa de 4,3 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas do sexo feminino. Se considerarmos o último relatório da Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocuparia a 7ª posição entre as nações mais violentas às mulheres, de um total de 83 países. O Brasil, e aí ratificando, resumindo o que foi dito, o Brasil teve 4.473 homicídios dolosos de mulheres em 2017, que aumentou 6,5% em relação a 2016. Desse total, quase 946 foram feminicídios, levando ainda em consideração a subnotificação. Em 2015, 11 estados não registraram dados de feminicídio. 11 estados sequer registraram um caso de feminicídio, o que fica comprovada a subnotificação. Em 2017, 3 estados não notificaram casos de feminicídio. Os dados expõem não apenas uma preocupante escalada da violência contra as mulheres, eles mostram também uma patente subnotificação nos casos de feminicídio, o que os próprios estados admitem. 3 anos após a sanção da lei de feminicídio, 3 estados ainda não contabilizam os números e outros possuem apenas dados parciais. Reproduzo aqui palavras da pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os operadores do sistema de justiça criminal precisam olhar para a morte de mulheres e saberem quando registrá-las como feminicídio, em um processo que não é apenas técnico, mas é um processo também cultural, já que a morte de mulheres é, de certa forma, naturalizada e a violência contra a mulher no cotidiano, elas são reproduzidas. É preciso dar um basta. Como podemos verificar, esses são números e dados estatísticos que nós só devemos lamentar. É um Brasil que envergonha e nós, mulheres, temos que provocar essas mudanças. Entendemos que todos precisam se engajar nessa mudança. Esse quadro não se muda apenas com polícia, assistência às vítimas e outras medidas na área de segurança. Isso é necessário para reparar os danos às vítimas e evitar novos danos, mas muito ainda precisa ser feito. Mas mudar de verdade é promover uma revolução cultural através da educação. É colocar nas escolas, além da qualidade do ensino, inclusão, tecnologia, tempo integral, professores preparados, valorizados e bem pagos. É preciso também
educar meninos e meninas. Obrigada, senhor presidente. A se respeitarem e respeitar as escolhas e as características individuais. Respeitar as diferenças. Importante salientar que não faz muito tempo que no continente europeu, só 8 países da União Europeia e a Croácia cumpriam a recomendação de fornecer pelo menos um centro ou um serviço de atendimento para cada 50 mil mulheres vítimas da violência, isso dados da União Europeia. A violência doméstica contra mulheres continua a ser uma prática generalizada, escondida e pouco comunicada. Na União Europeia, constata o Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero, realçando que as vítimas não recebem apoio suficiente, isso no início dessa década. O Instituto Europeu apontou 2 razões principais para este cenário: o insuficiente número de serviços especializados para mulheres violentadas e a falta de formação específica para profissionais que lidam com as vítimas. Segundo dados ainda do mesmo Instituto, 9 em cada 10 vítimas de violência entre parceiros íntimos, independentemente do vínculo legal e da coabitação, são mulheres, e pelo menos 1 em cada 5 delas é violentada durante a fase adulta, durante a vida adulta. Apesar dos progressos significativos na criminalização da violência doméstica, a prática é pouco denunciada e a taxa de condenação é baixíssima, quando comparada com o número dos casos registrados. Simultaneamente, as sanções raramente funcionam como impedimentos. Destaca ainda o estudo. A polícia da Suécia, no início dessa década, iniciou um trabalho concentrado de esforços em melhorar a apuração dos casos, visto o aumento registrado no levantamento do relatório da Anistia Internacional em 2010. Autoridades afirmaram: é provável que tenha havido um aumento do crime por causa das mudanças da sociedade. Devido à internet, por exemplo, hoje é muito mais fácil encontrar alguém praticamente na mesma noite em que você navega. Além disso, o consumo do álcool aumentou bastante nesse período, e completou. Mas a explicação que melhor cabe nesse caso é que as mulheres estão prestando mais queixas, e também porque em 2005 houve uma reforma na legislação dos crimes sexuais, o que ampliou a definição legal do estupro. Aqui eu acrescento que entendo que a internet, como uma comunicação que proporciona velocidade de propagação de pensamento, comportamentos e posições individuais e coletivas, provocando interações interpessoais e de grupos, e que pode ser para o bem, mas também, infelizmente, para o mal. É uma transformação em uma realidade onde temos que aprender a combater o mal. São muitas as evoluções tecnológicas que ainda serão assimiladas às consequências a favor e contra o indivíduo e o coletivo. Ainda engateamos nesse cenário. Como podemos relatar dados da Europa e assim verificar que trata-se de um problema no mundo inteiro. E por isso mesmo, agora em 2018, em todas as importantes cerimônias com transmissão para muitos países, as estrelas da indústria do cinema, as artistas de televisão, cantoras, atletas, mulheres de destaque em todas as áreas, levantaram as mãos e o tom, afirmando de forma contundente: chega, basta, queremos respeito e igualdade. Eu por isso ratifico, senhoras e senhores, colegas deputados, esses problemas não são só de Alagoas ou do Brasil, é um grave problema mundial. E o mundo sairá desse perverso ciclo de violência só e somente só através da educação, da informação, do respeito e de políticas públicas transformadoras. Não podemos ficar para trás, de maneira nenhuma. Temos que seguir também esse caminho. Aqui ou em qualquer outro lugar, não encontraremos saídas pelo discurso meramente eleitoral, onde se apontam defeitos sem um aprofundamento de uma análise de contexto. Mergulhar a visão em uma localidade ou em um município, até a mais fortalecida financeiramente, na nossa realidade, que é no caso a nossa capital, encontraremos diversos problemas que contribuem com os problemas da mulher. Aqui em Maceió, nós encontramos um número elevado de crianças na idade escolar,
ainda na primeira infância, sem assistência na educação infantil. Cerca de 135 mil alunos, no ano de 2017, estavam fora da sala de aula, porque não conseguiram se matricular. E uma grande parcela desses compreende crianças entre 6 e 10 anos de idade. Esses dados foram repassados pela 28ª Vara Civil da Infância e da Juventude, que anualmente recebe uma demanda de ações relacionadas à negativa de matrícula nas escolas públicas. A partir de um levantamento relacionando a demanda reprimida da matrícula de 2007, a Secretaria Municipal de Educação de Maceió, em cumprimento a uma demanda do Ministério Público Estadual, informou que 48.900 crianças, senhor presidente, estão sem vagas na educação infantil. 48.900 crianças estão sem vaga na educação infantil de Maceió. Ao todo, portanto, sendo 46.236 entre 6 e 10 anos de idade. Além desse número, há ainda 78 mil alunos, a partir de 16 anos, carecendo de vaga na educação para jovens e adultos, e cerca de 8 mil alunos do ensino fundamental 1 nas mesmas condições. Ao todo, portanto, são 134.900 estudantes que desejam estudar. Esses são os dados da 28ª Vara da capital, que hoje é capitaneada pela juíza Fátima Pirauá. Mas eu vou conceder uma parte ao deputado Gilvan Barros. Senhor presidente, deputada Jo Pereira, em seu nome quero parabenizar todas as mulheres da Assembleia Legislativa que fazem um brilhante trabalho aqui na casa, ajudando no seu funcionamento. Em seu nome, em nome da deputada Thaís Guedes, cumprimentar a todos os servidores, a todas as servidoras públicas do nosso Estado. O dia 8 de março é um dia que nós devemos comemorar, refletir, mas, acima de tudo, respeitar a presença da mulher onde quer que ela queira estar. É um dia onde nós precisamos comemorar, mas refletir todos esses dados que Vossa Excelência traz na tarde de hoje. Dados preocupantes, onde a falta de cultura, a falta de educação assola o Brasil e o mundo. É pela mulher que viemos ao mundo. É quando o filho sente a dor que procura a mãe, a mulher. Então nós devemos, a todos os momentos, respeitar a presença da mulher onde quer que ela esteja. A presença da mulher sempre abrilhanta os ambientes, os lugares e onde quer que ela queira estar. Então, fico preocupado com todos esses dados que Vossa Excelência traz, principalmente se falando de Brasil, um país em que vem sofrendo com tanta dificuldade, e que a presença da mulher é fundamental na criação dos seus filhos e na futura educação. Então aqui quero mais uma vez parabenizar a todos vocês, guerreiras, mulheres, mães, e vocês têm um papel fundamental no futuro do nosso país. É com vocês que venceremos essas barreiras, e através da política, da mulher na política, é que ela terá uma voz bem mais ativa, mais representativa em termos de números. Por exemplo, a nossa Assembleia tem menos de 10% da presença da mulher. Apenas 2 mulheres aqui presentes. É preciso aumentar o número da mulher na política, pois é pela política que acontece todas as benfeitorias e todos os malefícios também para o país. Então, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pela fala, pelo tema que trouxe aqui, por todos esses dados.
e parabenizar a todas as mulheres girauenses, alagoanas e brasileiras pelo seu dia. E dizer que o Dia da Mulher são, na verdade, todos os dias. Parabéns a todas as mulheres. Eu vou conceder a parte ao deputado Rodrigo Cunha. Bem, agradeço à deputada Jo Pereira pela parte e aproveito para parabenizá-la também, primeiramente por sua postura como parlamentar. Acredito que nesse período de 3 anos dentro dessa casa, Vossa Excelência acrescentou muito às discussões políticas, realizou vários trabalhos que fez engrandecer a presença da mulher na política. Vossa Excelência trouxe aqui um tema extremamente importante, que é relacionar a mulher com a violência, infelizmente, com a necessidade de entrar na política, com a educação, e é algo que não faz apenas no dia 8 de março. Acompanho de perto o trabalho de Vossa Excelência e acompanho que é algo que faz parte do seu mandato. Então, não é apenas no dia de hoje. Também quero cumprimentar todos os servidores dessa casa, todas as mulheres alagoanas pelo seu dia, e é um dia, de fato, que não pode ser passado em branco de forma alguma. Além disso, deputada, Vossa Excelência traz aqui alguns assuntos, como a participação da mulher na política. Eu acho que um discurso como o de Vossa Excelência, acompanhado da forma de trabalho, empodera as mulheres. Desde as participações nas audiências públicas, as participações em atividades externas que são realizadas, e é isso que nós precisamos, empoderar as mulheres que querem entrar na política. Porque, olha só, a cada 2 homens que são candidatos, que querem ser candidatos, cada 2 homens é necessário uma mulher. Então, imagine, se nós temos aqui 25 homens que foram eleitos, então era necessário, no mínimo, 10 mulheres, acredito mais ou menos isso, mais ou menos próximo a isso, 9, 7, 8 mulheres. Então, qual a importância disso? Alagoas é o estado, infelizmente, que tem a pior estatística daquelas mulheres que foram consideradas pelo TRE como sendo mulheres laranjas. Então, nós estamos aqui no momento pré-eleitoral, e eu faço esse apelo a Vossa Excelência, porque eu também tenho esse discurso dentro do meu partido, e enquanto eu posso influenciar, para que as mulheres não se submetam, não se sujeitem a emprestar o seu nome para que outros homens sejam eleitos. Diga, eu coloco meu nome, mas eu vou ser candidato. Então, eu acho que é nessa mudança de cultura que nós devemos ter para que as mulheres ocupem espaço. Eu disse ontem que direitos as mulheres já têm. Está aqui um bom exemplo disso. Agora vamos exercer. Então, é necessário ter, de fato, exemplos a serem seguidos. Então, eu acredito que Vossa Excelência, como disse aqui no início, contribuiu muito para isso, que é importante, nesse momento, também falar grosso, digamos assim, ou com uma delicadeza nas horas de decisões e discussões partidárias, para que as mulheres se sintam empoderadas. Então, Vossa Excelência trouxe 2 temas, um foi esse, e o outro foi, inclusive mencionando o ranking da mulher na política, que o país está muito mal situado, e uma outra situação foi o ranking da violência da mulher. Vossa Excelência trouxe vários números, mas eu acredito que se fosse ranquear mundialmente, Alagoas também estaria por essa faixa aí, um destaque extremamente negativo. Eu prestei atenção na hora que Vossa Excelência foi começar o discurso, e quando Vossa Excelência iniciou o discurso, e aqui eu aproveito para divulgar um site que existe, que se chama Relógio da Violência. Quando Vossa Excelência iniciou o discurso, tinham mais ou menos 15h36, 28.788 mulheres foram vítimas de violência verbal ou física no país. Então, quando iniciou o discurso. Agora, no momento que eu estou falando, 28.822 pessoas foram agredidas. E a agressão ela não se dá apenas da forma física, de forma verbal, tão forte quanto muitas vezes. E aqui eu quero simbolizar também, aproveitando o discurso de Vossa Excelência, quando mencionou o assassinato da professora Joana, com 32 facadas. Foi 32 facadas, salvo engano. Acredito que já tem 2 anos, mais ou menos 2 anos. Vossa Excelência também no seu discurso remeteu
que os atos são repetitivos. Aconteceu no sábado. Uma outra professora, a professora Senira Angélica, ela foi assassinada com mais de 20 facadas pelo marido, que até onde se sabe por questões de ciúme. Um crime que iniciou dentro da sua residência, ela saiu às ruas e continuou o ato sendo praticado, levando facadas na rua. Nós estamos em 2018 e a mulher foi executada em via pública. Não estamos falando aqui da era medieval, nós estamos aqui falando de sábado passado, aqui em Alagoas. Então é isso. Como fazer isso? Como chegar a esse basta que Vossa Excelência tanto pede aqui, que eu tanto peço, que as pessoas de bem pedem? Realmente não é apenas com o policiamento. É importante, no caso como esse, ir atrás de quem está foragido, mas é principalmente combatendo a impunidade. Onde está quem executou a professora Joana? Espero que esteja pagando por isso, porque senão a impunidade ela acaba sendo o maior estímulo para a continuação da violência. Então, apenas queria fazer esse registro diante de tudo que foi posto no discurso de hoje. Agradeço os apartes. O deputado Gilvan Barros bem colocou a importância da mulher, mas eu gostaria de dizer que nós somos importantes, deputado Olavo, mas mais importantes somos nós, homens e mulheres, juntos, cuidando da família, do lar, que a responsabilidade não seja única e exclusivamente nossa. Vamos dividir essa responsabilidade e isso nos levará a um mundo com muito maior equilíbrio e justiça social. Deputado Rodrigo Cunha, o senhor está correto, as estatísticas aumentam. Infelizmente, no caso da professora Joana, que foi assassinada há 2 anos atrás, o assassino ainda está impune porque nós sabemos, né, do percurso processual dentro de um crime como esse. Várias manifestações já foram feitas, mas infelizmente ainda não conseguiu avançar na questão da punibilidade e o assassino ainda continua impune. Isso é muito triste e, como eu sempre gosto de pontuar, é importante punir, é importante o aparato de segurança pública, mas mais importante ainda é implantarmos uma educação inclusiva e transformadora, não só no nosso estado, mas no Brasil como um todo, porque senão nós só vamos estar repetindo o mesmo modelo de meninos e meninas que, ao longo do caminho, sempre vão achar natural a violência contra a mulher. Então, nós precisamos estancar de uma vez por todas tudo o que está acontecendo. E, com relação às estruturas político-partidárias, nós precisamos ter voz, efetivamente. Mas é muito triste, deputado Rodrigo Cunha, quando a gente analisa os números frios do Tribunal Superior Eleitoral e nós visualizamos que até a eleição de 2016 aumentou o número de mulheres que concorrem às vagas, mas diminuíram o número de mulheres eleitas. Então, é inversamente proporcional. Nós somos só uma obrigação legal. É isso que nós representamos hoje dentro da estrutura político-partidária. E eu li um artigo da Folha de São Paulo de um jornalista muito pertinente. Sem dinheiro, sem espaço na mídia, no programa político-partidário, sem voto. Essas somos nós, mulheres, hoje, que buscamos espaço na política. E muitas vezes as mulheres que conquistam esses espaços é porque têm um aparato que carrega e que faz com que elas tenham acesso ao que é necessário para ter o voto. Espaço político na propaganda política partidária e recursos para tocar a campanha eleitoral. Isso é extremamente necessário. Nós precisamos disso para conseguir conquistar espaço na política, além desse aparato do poder público de fazer com que a mulher se desprenda dessa obrigação de ser mãe, mulher, dona de casa, única e exclusivamente responsável pela permanência, pela manutenção da família. Precisamos avançar um pouco mais com relação a essa discussão. Mas, voltando ao texto, ao pronunciamento, eu gostaria de dizer que, além da dificuldade de colocar seus filhos nas escolas, o que não permite com que a mulher busque esse espaço dentro da política, nós ainda temos uma dificuldade enorme de atendimento e cobertura do programa de saúde na família. E somos a única capital do Brasil que não oferta à população uma unidade hospitalar de administração municipal.
Por isso, nós temos que entender que se o Poder Executivo, como é o caso da Prefeitura de Maceió e do Estado de Alagoas, que sempre apresenta suas realizações com uma boa estrutura visual e tem como marca suas músicas animadas, permeando informações, que são os famosos jingles, fazem propagandas para divulgar suas ações. Entendo que o faz para que a população também tenha conhecimento das obras e ações, pois os problemas são muitos. E os noticiários da TV e do rádio levam diariamente esses problemas, deputado Nasciola, à nossa população. E entendo a necessidade de que boas notícias também precisam ser divulgadas. Agora, eu também tenho a visão de que os executivos deveriam prioritariamente fazer propagandas institucionais, de caráter de valorização da localidade, elevando a autoestima da população com relação ao local onde vive, com mais ainda, muitos de caráter informativo, de orientação de serviço a essa mesma população, como apoio aos bons resultados desses serviços aos usuários. Eu encerro pedindo a todos que continuemos na luta por mudanças e melhoras na estrutura pública de apoio às mulheres, mas que concentremos esforços nas políticas transformadoras e não somente nas políticas que atendem às consequências e os efeitos dos problemas. É preciso prioridade em apoio à transformação que beneficiarão nossas crianças, jovens, trabalhadoras e trabalhadores, e assim fazendo, facilitar e apoiar as prioridades de cada uma das mulheres, que é o seu crescimento pessoal e o da sua família. Mulheres essas que têm grandes desafios em suas conquistas pessoais, como igualdade de oportunidades, remuneração idêntica, escapar das violências culturais, conquistar posição política, ter seus filhos assistidos na saúde e educação, com garantia de habitação, ter seu direito à saúde especializada respeitado e ainda ser feminina em sua essência de delicadeza, beleza e autoestima. Mas concluo pontuando um enorme desafio urgente para todos os pais e mães de famílias. E sei que esse desafio recairá fortemente sobre nós mulheres. Evitar a contínua desagregação da família. Com filhos, sem respeitar os mais velhos, sem respeitar os mestres em salas de aula. Jovens sem limites, cheios de anseios consumistas, que levam sempre a frustrações e que os empurram para a violência e muitas vezes até para o suicídio. Em nossos meios de comunicação, principalmente na TV aberta, já há algum tempo uma disputa por audiência que coloca a violência diariamente nos lares brasileiros. Comentam a parte de quem não tem uma capacidade crítica de formação sobre o tema e seus efeitos, mas me parece banalizar e fazer com que as nossas crianças e os nossos jovens achem natural a violência em seu cotidiano. Músicas com referências e até outras absurdamente com apologia à violência, à ostentação, ao sexo e à sensualidade exagerada das mulheres e jovens. Sou a favor da democracia e entendo que existe espaço para todos os temas e para todos os assuntos, mas deveríamos ter mais referências menos carregadas ou sem esses temas tão expostos na mesma quantidade. Precisamos melhorar as estruturas coletivas e públicas para que as pessoas, para que os pais, as mães, os responsáveis familiares tenham a missão da educação familiar, a educação de casa. Sabe, deputado Olavo, deputado Rodrigo, aquela educação que nós recebemos dos nossos pais, das nossas mães, mais facilitada, e que voltemos a ter referências positivas para os nossos jovens em todas as atuações dos atuais adultos, principalmente nas atividades públicas do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Viva o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Que venham mais e mais conquistas e o importante equilíbrio harmônico entre todos os indivíduos, independentemente das diferenças. Vamos juntos, senhor presidente, colegas deputados, vamos juntas, juntos e juntas, construirmos um mundo mais justo e mais equilibrado. Deputado Inácio Loyola, pede uma parte? Concedido. Exatamente, deputada Jó Pereira, a sessão de hoje foi exatamente voltada para o Dia Mundial da Mulher.
eu já fiz meu pronunciamento, quero parabenizar Vossa Excelência. Como disse no meu discurso, Vossa Excelência é um patrimônio da mulher alagoana. Mas eu queria aqui parabenizar todas as jornalistas de Alagoas e do Brasil, na pessoa da nossa querida Gorete Lima. Gorete é uma mulher extremamente talentosa, é um exemplo de alagoana, e por conta disso, aproveitando a nossa TV Assembleia, eu quero mandar essa mensagem do Dia Internacional da Mulher a todas as jornalistas de Alagoas, na pessoa da nossa querida Gorete Lima. Muito obrigado, deputado. Com certeza, deputado Inácio, a Gorete Lima, pessoa tão estimada, tão competente, é exemplo, né, de mulher, da mulher dos dias de hoje, da mãe, mulher profissional excelente. E, em seu nome, Gorete, estendo também os meus cumprimentos a todas as mulheres, a todas as esposas e mães de todos os colegas deputados aqui, a todas as servidoras da casa, a todas as mulheres alagoanas. Vamos juntas transformar, equilibrar e trazer justiça social. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Muito bem, parabéns, deputada Jó Pereira. Eu recebi uma informação do deputado Rodrigo que Vossa Excelência gostaria de se inscrever, é isso? Pois não? Por favor, pode fazer uso. Senhor presidente Luiz Dantas, até peço para ajustar o som um pouco. Senhor presidente Luiz Dantas, senhores deputados, em especial a deputada Jó Pereira, a quem eu há pouco parabenizei pelo dia e por representar tão bem a mulher no parlamento alagoano, a todas as mulheres que fazem parte da Assembleia Legislativa de Alagoas e a todas as alagoanas, meu boa tarde. Senhor presidente, eu não estava inscrito, mas recebi uma informação que eu não posso deixar passar em branco de forma alguma. É lamentável, senhor presidente, ter que usar essa tribuna agora. É lamentável usar essa tribuna com algo que já era previsto. Vou ler aqui uma matéria referente a uma nota do Ministério Público. E aqui não é apenas o Ministério Público estadual e federal. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, na manhã de hoje, dia 8, fez uma inspeção conjunta para vistoriar os 26 leitos inaugurados pela unidade Santa Mônica e constatou que não tem condições mínimas para o seu funcionamento, que não é para funcionar. Então, olha que coisa grave. O Ministério Público, e aqui eu posso personificar na doutora Micheline, o estadual, e na doutora Roberta, o federal, foram obrigados a ingressar com ação depois de exaurir todas as tentativas junto ao governo do estado para colocar para funcionar esses leitos que foram inaugurados há 3 anos. O governo, com uma insensibilidade total, inaugura 2 vezes o mesmo leito. Falei aqui da publicidade, como foi feito, não era necessário, mas vai-se lá. Agora eu disse, o povo não é tolo. As promotoras, a procuradora, ela foi fazer o seu dever de ofício, foi fiscalizar, foi hoje fazer uma inspeção e saiu de lá com a informação que aqueles leitos não têm condições mínimas de funcionamento. Vou aqui ler um pouco da matéria que já está em todos os sites. É um escândalo isso. Não é tolerável. Diz o seguinte: segundo foi divulgado pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público, as representantes dos Ministérios Públicos, a promotora de Justiça Micheline Tenório e a Procuradora da República, Roberta Porfim, percorreram as instalações, constatando que o Estado abriu os leitos, como foi requerido na ação civil pública, proposta em conjuntas pelas instituições. Porém, eles não podem ser utilizados devido à falta de equipamentos, de insumos, de medicamentos e de pessoal na maternidade.
Micheline Tenório e Roberta Bonfim farão um relatório sobre essa inspeção realizada na manhã de hoje. Os Ministérios Públicos estudarão agora quais novas medidas serão adotadas, podendo, inclusive, pedir novo bloqueio dos recursos da conta do Estado. Esses leitos foram reinaugurados depois da decisão judicial que atendeu justamente o pedido formulado pelos Ministérios Públicos. Após vistoriarem a unidade de terapia intensiva neonatal e a unidade de cuidados intermediários neonatal, as representantes frisaram a ausência de recursos humanos com capacitação para o atendimento neonatal, já que os servidores contratados também ainda não foram sequer capacitados. E aí, não são minhas palavras, vou repetir aqui o que a promotora falou. Abre aspas, anunciar a abertura de leitos sem que esses espaços possam ser ocupados é uma grande irresponsabilidade. O corpo técnico da maternidade admitiu que faltam vários medicamentos, insumos, equipamentos e também servidores. Não adianta existirem apenas incubadoras, que já estavam lá há 3 anos. Aí fui eu que falei agora. É preciso que elas estejam com os aparelhos necessários ao seu funcionamento, assim como são imprescindíveis as luvas, a máscara, o algodão, gases e álcool, para que os profissionais façam os devidos procedimentos nas crianças. Sem falar na nutrição parenteral, que costuma faltar com frequência, e a carência de servidores para cuidar dos bebês. Então, olha só, falar em mulher, não tem como falar em mulher sem falar em mãe. Falar em mãe é falar da necessidade do cuidado, do carinho. Então, como é que se comete uma irresponsabilidade dessa? Que não é um discurso político, não, é um discurso de cidadão também. Como é que eu posso ficar calado percebendo que isso está acontecendo no meu Estado? Ainda mais com o poder de representatividade que tenho, como parlamentar que sou, é inaceitável. Então, isso tem que criar um repúdio. E aí, o que é que nós podemos fazer? Já pensou se a gente escutasse tudo que o governador disse aqui, onde eu estou agora? Vamos fazer uma manifestação na rua, essas mulheres que estão aqui pedindo para abrir mais delegacias durante o final de semana e as delegacias das mulheres durante o final de semana. Já pensou se eu pego o microfone agora, vou ali para fora, digo, vocês que estão manifestando aqui para que funcione no final de semana, escuta aqui a gravação do governador, que ele disse que se tivesse leito desse Estado sem funcionar, ele era o primeiro a fazer uma manifestação. Vamos agora para onde tem 26 leitos que ele disse na televisão que está funcionando. Então, imagina a responsabilidade que eu poderia cometer. Então, é contra isso, acredito eu, que é necessário que a gente haja cada vez mais de maneira firme e não parar apenas em um discurso. Mas eu gostaria de ouvir também uma parte da deputada João Pereira. Obrigada, deputado Rodrigo Cunha, pelo aparte, mas uma notícia dessa, no Dia Internacional da Mulher, só demonstra o quanto nós estamos longe da garantia dos direitos que Vossa Excelência mesmo disse ontem que já temos. Precisamos muito de luta, muito de arregaçar as mangas, homens e mulheres, porque nós estamos falando da maternidade Santa Mônica, a única maternidade de alta complexidade que atende todo o Estado de Alagoas. São 26 leitos que, segundo informações, salvariam vidas e que hoje foi constatado pelo Ministério Público Estadual e Federal que não tem condição de funcionamento. E aqui eu faço um apelo ao secretário de Estado, Cristiano Teixeira, ao governador Renan Filho, que tomem as devidas providências para que esses leitos funcionem adequadamente para atender as mulheres de todo o Estado de Alagoas. Então, nós precisamos efetivamente desses leitos funcionando para assistir essas mulheres. É reivindicação básica de saúde, de atendimento médico, a mulher que precisa desse atendimento na hora que ela está mais fragilizada, que é justamente a hora de ser mãe. E quando vai para a maternidade Santa Mônica, é justamente ser mãe de uma gravidez que não é uma gravidez que tem o seu caminho normal, mas que é uma gravidez de alto risco. Então, eu peço, como mulher, como parlamentar, como cidadã alagoana, que seja dada a devida atenção à reabertura desses leitos, que efetivamente os insumos cheguem nessa unidade, que os profissionais sejam capacitados e que não sirva apenas só de motivo de reabertura e de propaganda e de uma ação
que não acontece. É certo que as procuradoras, a doutora Roberta e a doutora Micheline, vão fazer o relatório daquilo que encontraram como irregularidade, mas pela seriedade do trabalho desempenhado pelas duas representantes do Ministério Público Estadual e Federal, eu acredito que dentro da regularidade os leitos não estão. Então, a gente pede encarecidamente que isso aconteça em respeito a todas as mulheres alagoanas. Eu agradeço, deputada João Pereira. Então, era esse registro que eu gostaria de fazer aqui. Infelizmente, no dia de hoje, no Dia da Mulher, ainda bem que antes o assunto estava um pouco mais leve, consegui colaborar para exaltar as mulheres alagoanas, mas um fato como esse, acredito que muitas que estão aqui são mães, então imagine no momento que você estava para dar luz, o que você busca é tranquilidade. Imagine, não sei se tem alguma mãe aqui que foi mãe de prematuro, com 8 meses, que é uma situação de alto risco, e aí você precisa ter um amparo, e não se tem esse amparo. Então, quando falo com esse posicionamento, pode ter certeza que é para colaborar, não posso fechar os olhos. E peço também o bom senso, porque se, e muito provavelmente, não está funcionando, como foi falado pelas promotoras e procuradora, o governo, em algum momento, vai colocar para funcionar de fato. E espero que dessa vez não seja com um laço e com a fitinha, mais uma vez fazendo uma terceira inauguração de algo que está parado. Então era apenas esse relato necessário que eu uso a tribuna na tarde de hoje, senhor presidente. Muito bem, deputado Rodrigo. Quero parabenizar a deputada Jó Pereira e, em nome dela, todas as mulheres de Maceió, do estado de Alagoas, do Brasil, enfim, porque, afinal, sem elas, definitivamente não somos nada, viu, deputada Jó? É delas que viemos, e é delas que dependemos, é delas que convivemos, fortalecemos e constituímos a família, enfim. Então, a mulher é uma figura nobre que tem que ser tratada como uma rosa, como um brilhante na casa e no coração de cada um de nós. Parabéns à senhora, parabéns pelas palavras, pela preocupação com todos os desmandos, desordens, desgraças, enfim, coisas que depõem contra, né, a moral de quem governa, de quem não governa, de quem convive, de quem desconvive, enfim. Mas, enfim, né, quero ressaltar a minha paciência em lhe ouvir atentamente e a importância das vossas palavras, das vossas preocupações, e parabenizá-la, a senhora e todas as mulheres de Alagoas e do Brasil e do mundo. Quero dizer que não tem mais ninguém inscrito a essa altura. Eu não vou nem pedir, não vou nem primeiro passar a palavra ao primeiro secretário para a verificação de quórum, que estou vendo que só temos 5 deputados em plenário. Portanto, não temos margem para deliberarmos a ordem do dia. Cabe-me convidar a todos os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 13 de março, em horário regimental, encerrar a presente, agradecendo a presença de todos e parabenizando a todos pela presença nesta sessão importante, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todos.